Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Diga glória a Jesus. Tem muita gente com cara de velório. Olha para o irmão, vê se ele está com cara de velório. É impossível louvar o Senhor Jesus que ressuscitou com cara de velório. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão assim: Jesus está aqui. Louvado seja Deus. Irmãos, há pessoas que não conseguiram entrar em espírito nessa noite. Fecha os teus olhos. Senhor amado, eleva-nos à tua presença santíssima. Opera, meu Deus, na tua igreja. Opera, Senhor, em cada vida, meu Deus. Abençoe em nome de Jesus. Fala conosco. Quebra as cadeias das trevas, os impedimentos das trevas e da carne, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer falar conosco hoje pela sua palavra. Louvado seja Deus. Vamos ficar com a palavra de Deus aberta, porque nós vamos ler muitos versículos nesta segunda carta de Paulo a Timóteo. Irmãos, 2 Timóteo é o último livro escrito pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu vários: Romanos, 1º e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2 Tessalonicenses, 1ª e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Diga glória a Jesus. Só que os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica. Esta carta foi a última escrita por este servo de Deus, que foi o servo mais usado para escrever tantos livros da Escritura Santíssima. Diga glória a Jesus. Timóteo continuava na cidade de Éfeso. Isso nós podemos ver em 2 Timóteo 1:16, quando Paulo aliás, o versículo 18, quando Paulo faz referência à cidade de Éfeso. A primeira epístola de Timóteo diz que Paulo havia deixado esse rapaz na cidade de Éfeso para dirigir, para pastorear ali a igreja, e Timóteo ali continuava, e o apóstolo estava preso. Leia comigo 2 Timóteo 1:8, vamos ler juntos. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, o apóstolo estava preso e estava dizendo para Timóteo não se envergonhar nem do Evangelho, com medo de ser preso também, e nem se envergonhar de Paulo, por ele agora ser um fora da lei. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado: não se envergonhe de Jesus. Lucas 9:36, quem de mim e de minhas palavras se envergonhar, também o Filho do Homem dele se envergonhará na sua glória com santos anjos. Romanos 1:16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, é poder de Deus para a salvação do que crê. Vamos, 2 Timóteo 1:16, vamos ler juntos? O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou, não se envergonhou das minhas cadeias. Continuando. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Vamos quer dizer, Paulo estava em uma prisão na cidade de Roma, está escrito claramente, e havia aqui este cidadão da cidade de Éfeso que viajou até Roma, ficou procurando o apóstolo, porque havia muitas prisões em Roma, e o apóstolo estava em uma delas, teve que descobrir
Paulo estava como um fora da lei, como um condenado comum, mas este Onesíforo não teve vergonha, foi atrás para servir ao Senhor, neste ato de servir o servo de Deus que estava preso, cumprindo o que diz em Hebreus 13:2, lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como se fosseis vós mesmos no corpo, cumprindo o que Jesus disse em Mateus 25, estive preso e não fostes visitar-me, todas as vezes que não fizestes a um dos pequeninos, a mim não o fizestes. 2 Timóteo 2:9, vamos ler, versículo 9, pelo que sofro trabalhos até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Quer dizer, Paulo estava preso como um condenado comum, criminoso, mas quando ele diz a palavra de Deus não está presa, significa, ele continuava pregando a palavra de Deus sem impedimento algum, ele não se comoveu por causa da cadeia, ele não se intimidou, ele não se deprimiu. Fala para o irmão assim, viu? Diga glória a Jesus. Hoje por qualquer coisinha as pessoas já estão abaladas. Queria ver se você tivesse as costas chicoteadas e jogado na cadeia. O apóstolo mesmo assim continuava pregando. O servo de Deus não pode olhar atrás. Lucas 1:52, quem lança a mão dourada e olha para trás não é digno. Fala para um assim, olha para frente. Diga glória a Jesus. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se você passa por tribulação, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação opera a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, diz em Romanos 5, diga glória a Jesus. Se você está passando por problema, não se incomode com isso, você não está preso. Fala, mas assim, você não está preso. Paulo estava cheio do Espírito Santo, escrevendo carta na cadeia, tão cheio do Espírito Santo, que esta carta passou a ser Bíblia. Diga glória a Jesus. 2 Timóteo 4:16, vamos lá. Vamos ler juntos? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhes seja imputado. Isso significa que Paulo estava preso em Roma, já tinha comparecido uma vez perante o imperador, nada tinha sido decidido e ele voltou a ficar preso e estava esperando um segundo julgamento. Também este versículo diz que ninguém dos crentes, nem dos parentes, ninguém auxiliou o apóstolo neste primeiro julgamento, ele estava sozinho. Mas ele diz no versículo seguinte, vamos ler o 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Quer dizer, ele ficou sozinho, mas ele não estava decepcionado, nem desamparado, nem desanimado, nada. Ele estava cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Cristo, porque ele liberava perdão. Ele não estava jogando isso na cara dos outros, ele estava fazendo como Jesus, que isto não lhes seja imputado, ou em outras palavras, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, como Jesus fez na cruz. Diga glória a Jesus. Fala para o outro assim, perdoa. Irmãos, um dos argumentos mais irritantes é quando a pessoa diz assim, eu não consigo perdoar. Fazem misericórdia. Você não sabe como diante de Deus é horrível isso que está falando. Deus te perdoou. Deus deu Jesus para o teu perdão, para você ficar com esse argumentozinho peçonhento. Fazem misericórdia. Como que não consegue perdoar? Pergunta assim, como? Diga glória a Jesus. Nenhuma ofensa que te fizeram é maior do que a que nós fizemos a Jesus. Deus perdoou até quem matou Jesus. Fala para nós assim, viu? Diga glória a Deus.
Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Eu estou dizendo isso para mim também, para todos nós. Diga glória a Jesus. Os nossos argumentos de que não conseguimos perdoar são furadíssimos. O apóstolo estava preso, sozinho e cheio do Espírito Santo. Ele escreveu esta carta para animar, para encorajar Timóteo. Olha o contrassenso. Ele preso, sozinho, estava fortalecendo o outro. Diga glória a Jesus. E a palavra do Senhor diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Diga glória a Jesus. Irmãos, o apóstolo escreveu esta carta porque, como já dito, Timóteo estava em Éfeso, Paulo em Roma. Éfeso é onde hoje é a Turquia asiática. Não é muito longe, mas também não é muito perto. Principalmente naquela época que as viagens eram muito difíceis. E então Paulo escreveu para que Timóteo fosse visitá-lo. 2 Timóteo 4:9, vamos ler. Juntos: procura vir ter comigo depressa. Então Paulo queria a visita de Timóteo. E Paulo queria que Timóteo chegasse antes do inverno. Vamos ler o versículo 21. 2 Timóteo 4:21. Procura vir antes do inverno. Diga glória a Jesus. Porque lá é Europa, o inverno é rigoroso, é com neve, e então ele queria que Timóteo chegasse antes do inverno. Paulo fez uma viagem trágica de navio para Roma, mas fez não porque quis, ele estava preso. Ele estava num navio prisão. E ele avisou, está escrito ali em Atos 27, ele avisou para não viajarem, mas houve desobediência, houve descrédito da parte do comandante do navio, e houve ali um naufrágio, mas todos se salvaram porque Deus interviu em favor de Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Diga glória a Jesus. Aleluia. Paulo estava na cadeia e ele pediu a capa, porque o inverno estava para chegar. Ele pediu a capa, eram prisões úmidas, emboloradas, mofentas. Fazem misericórdia. Irmãos, o apóstolo estava cheio do Espírito Santo neste lugar horrível. Pergunta para um outro assim: e você? Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela vem ao nosso encontro e ela nos desmascara, ela tira todas as nossas desculpas. Fala para o outro assim: não tem desculpa. Se você está com um problema financeiro e daí fica aquela cara chuezona assim, porque está com um problema financeiro, você não está preso, meu filho. Diga glória a Jesus. Então o apóstolo, que estava em situação muito pior, estava cheio do Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo 4:13, vamos ler juntos. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Este versículo diz que Paulo, na cadeia, ele continuava estudando a palavra de Deus, continuava meditando. Os pergaminhos eram os escritos sagrados, os livros do Velho Testamento. Os demais livros poderiam ser os livros do Novo Testamento já escritos, que já circulavam pelas igrejas na época, e havia alguns outros livros também auxiliares. E o apóstolo continuava na cadeia estudando a palavra de Deus. Fala para um outro assim: tem que estudar a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, diz em 1 Timóteo 4. Irmãos, tem que estudar, o servo de Deus tem que ser conhecedor da palavra. Isso não é só para pastor, não. Todos têm que conhecer. Fala para assim: todos têm que conhecer a Escritura Santa. Neste mesmo livro, Paulo disse, 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Paulo, neste livro, como já disse, o último que ele escreveu, ele estava idoso. Filipenses 1,9 diz assim: eu, Paulo, o velho e prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo já estava idoso. Estima-se que entre a conversão dele em Atos 9, até quando ele escreveu esta carta, já houveram passados 35 anos. Então ele já deveria ter 60, 70 anos.
E ele se considerava no fim da carreira. Vamos ler 2 Timóteo 4,6, leia comigo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então ele já se sentia no final da carreira. O versículo seguinte, 2 Timóteo 4,7, vamos lá? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele sabia que já tinha findado a carreira e que ali tudo se encerraria. Como que ele sabia disso? O Senhor lhe revelou. O segredo do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele lhes fará conhecida a sua aliança. Salmo 25:14. Faria o Senhor alguma coisa sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas? Amós capítulo 3. Pedro também disse na sua epístola que a sua partida estava próxima, mas que ele procuraria com todo empenho que depois que ele partisse, ainda assim os crentes ficassem avisados de todas as suas advertências. Diga glória a Jesus. Irmãos, então o servo de Deus que anda com o Senhor tem revelação de Deus, ele não teme. Por isso que Paulo escreveu em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, no fim da carreira, aqui chegamos a uma conclusão, a partir da qual nós queremos ver outras coisas neste livro. Preste atenção. Fala para assim, preste atenção. Se é o último livro que o apóstolo escreveu, se ele estava no fim da carreira, então compreende-se que ele estava mais maduro, mais espiritual, mais experiente do que nunca. Sempre andou com Jesus, sempre crescendo, brilhando cada vez mais, como diz em Provérbios capítulo 4. Então neste livro compreende-se que o apóstolo deixou coisas preciosíssimas escritas, o fruto da sua convivência com o Senhor em toda a sua jornada. É como se fosse um testamento que ele estava deixando. Ele escreveu o que era de mais precioso, porque ele sabia que ele tinha pouco tempo, que ele estava no fim. Então ele quis deixar gravado no poder do Espírito Santo o que era mais valioso, o que era mais importante. Diga glória a Jesus. Então tudo que está neste livro é muito importante. Fala para nós assim, é muito importante. Louvado seja Deus. Irmãos, então o que é importante? Leia comigo 2 Timóteo 4:11. Vamos ler juntos? Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Se você ler lá em Atos 15, você vai ver que Paulo e Barnabé se desentenderam por causa deste rapaz, Marcos. Se separaram, Paulo ficou com Silas e Barnabé continuou a viagem. Diga glória a Jesus. Isso lá quando o apóstolo ainda era jovem, mas no final da sua carreira ele já tinha consertado isso. Ele já tinha resolvido, já tinha havido liberação de perdão. E o motivo da encrenca, agora Paulo estava dizendo que era muito útil no ministério. Então o que aconteceu? O apóstolo Paulo ia vivendo e ele não ia deixando pendências para trás. Os assuntos iam sendo resolvidos. Fala assim, tem que resolver. Se tem encrencas para trás, isso tem que ser resolvido diante do Senhor, para que o Senhor possa te abençoar. Irmãos, tem gente dentro da igreja que teve problema com outro, resolveu mal e porcamente. Fala assim, misericórdia, nem olha na cara do irmão e toma ceia. Tem gente que toma ceia com uma displicência que, meu Deus do céu. E isso não é incumbência do pastor proibir ninguém. Isso é absolutamente antibíblico, o pastor proibir alguém de tomar ceia. Porque 1 Coríntios 11:28, examine-se o homem a si mesmo. Fala para nós assim, a si mesmo. Se você resolve mal um caso com teu irmão e toma ceia, o problema é teu. Fala para assim, misericórdia. Mas por isso que tem que resolver. Percebemos aqui que o apóstolo Paulo deixou tudo isto resolvido. Irmãos, outras coisas desta experiência que o apóstolo guardou. Repita comigo, o apóstolo, no fim da vida, continuava a se guardar
das pessoas malignas. Irmãos, tem gente que acha assim que o crente, quanto mais velho, tanto na fé quanto de idade, ele vai ficando assim cada vez mais bonzinho, assim, tipo Papai Noel, fazendo misericórdia, tudo sorrisos, tudo beijos e abraços, tudo maravilhoso. Coisíssima nenhuma. Diga glória a Jesus. No final da vida, a última carta, o que o apóstolo disse? Vamos ver, 2 Timóteo 4,14, leia comigo. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Quer dizer, Paulo resolvia as encrencas quando havia conserto, quando havia arrependimento, e o rapaz que foi uma perturbação no passado, hoje ele era útil, que era este Marcos, então tudo estava resolvido. Agora, quando não houve conserto, quando a pessoa continuou nos seus caminhos, fez mal e continuava fazendo, ou continuava sendo uma perturbação em potencial, falamos assim, misericórdia. O apóstolo continuava arredio e ainda deixando com que o juízo de Deus recaísse sobre o outro. Não é porque ele estava velho na prisão e cheio do Espírito Santo que ele se tornou assim complacente. Fala para assim, misericórdia. Irmãos, existem pessoas malignas que não mudam, e a melhor coisa que você faz é ficar bem longe delas. E não é só este texto que fala isso em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3:5, vamos ler? Glória a Jesus. 2 Timóteo 3:5, vamos ler juntos. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia destes, afasta-te. Diga glória a Jesus. Afasta-te. A descrição que vem nos versículos anteriores é horrível, de pessoas absolutamente decaídas, sem arrependimento algum, sem mudança. O apóstolo estava dizendo que era para se afastar de tais pessoas. 2 Timóteo 3:13, vamos ler? Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, tudo isso aqui fruto de uma vida inteira de experiência com o Senhor. Quer dizer, Paulo sabia que havia homens maus e enganadores, que eles iriam piorar cada vez mais. Quer dizer, ao invés de melhorar, só piora. Irmãos, tem gente que acha que o decurso do tempo resolve alguma coisa. Tempo não resolve nada, tempo só envelhece. Fazem misericórdia, mas resolver não resolve. Quem resolve é Jesus, e quem resolve é um verdadeiro arrependimento perante o Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu já tive pessoalmente muito desse problema. Uma pessoa causava um mal horrível, só que passava 2, 3, 4 anos, nem encontrava de novo. Só que pessoalmente, assim, naturalmente, a gente assim, fica assim feliz de rever alguém, etc e tal, tudo. Daí a gente já, como diz a expressão, baixa a guarda. E a pessoa que fez um mal há 3, 4 anos atrás vai fazer outro. Ai, mas ele pode ter mudado. Irmãos, a regra é, quem fez mal vai fazer de novo. A conversão é exceção à regra. Farva-se misericórdia. E se a pessoa se converteu, ela tem que dar frutos, porque isso, desde João Batista se diz, produzi, pois, frutos dignos, frutos de arrependimento. Diga glória a Jesus. Quem aprontou uma vez na tua vida, vai fazer de novo, a menos que se converta. Diga glória a Jesus. Farva-se, tome cuidado. Tem esposa que o marido apronta. Qualquer chorinho, a mulher já se inclina para o lado dele. Faça o favor. Mas tem gente que sofre, né? Porque, meu Deus do céu, é ausência encefálica. Faça misericórdia. Ele vai fazer tudo de novo. Ai, pastor, mas ele prometeu. Quantas vezes? 5.000? E você acredita nessa ainda? Irmãos, as pessoas vão sempre repetir o que fazem, salvo se houver conversão. Mas conversão é provada com frutos. Diga glória a Jesus. Irmãos, o apóstolo no fim da carreira, ele sabia disso, ele aprendeu isto. E mais, estou dando 4 textos para os irmãos, para ver só neste livro que o apóstolo diz, 2 Timóteo 2,17. Vamos ler juntos?
E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Mais dois da lista do apóstolo. Pessoas malignas. Palavra que rói como gangrena, quer dizer, gente que tinha uma boca miserável para perturbar os outros. Fazem misericórdia. Gangrena é quando uma parte do corpo da pessoa vai apodrecendo. Imaginem pessoas que têm palavras que gangrenam a fé alheia. Falam assim: Jesus. Louvado seja Deus. Mas por isso conclusão que a palavra do Senhor nos fala, e nós precisamos nos guardar. Tem gente que lê quando a palavra de Deus fala sobre amor, só que não consegue conjugar todos os textos da palavra de Deus ao mesmo tempo. Tem que amar, e da pessoa fica assim, de uma absurda ingenuidade. Mateus 10 diz: sede simples como as pombas, mas... você sabe o versículo. Diga glória a Jesus. É só cumprir então? Diga glória a Deus. Aleluias. Irmãos, então o apóstolo no final da vida, o que mais que ele ensina? O que mais que ele concluiu de tudo isto? Repita comigo: o apóstolo lembrava-se claramente daqueles que o tinham abandonado. Não é porque ele estava experiente e mais espiritual que ele se tornou esquecido. Pessoas que estiveram com ele, que o abandonaram e não resolveram isso, ele não esquecia. 2 Timóteo 1,15, vamos ler juntos? Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Quer dizer, o apóstolo lembrava. E outro, 2 Timóteo 4,10, vamos ler? Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o crente às vezes ele fica assim tão enfronhado em uma tradição eclesiástica. Diga glória a Jesus. Todos têm tradição, todos. Aqui também tem. A tradição aqui começa o culto com oração, daí cantamos, daí ora, daí vem a pregação. Isso é a tradição. Diga glória a Jesus. E às vezes a pessoa funciona assim no piloto automático. Fazem misericórdia. E a pessoa perde a sensibilidade inicial. O apóstolo Paulo não perdeu sensibilidade, nem perdeu a memória. Lembrava dos desertores, mas também lembrava dos benfeitores. Já li o versículo 2 Timóteo 1,16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque se lembrou de mim e muitas vezes me procurou, vindo a Roma com diligência, me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ele alcance misericórdia perante o Senhor, porque o quanto ele me ajudou em Éfeso, tu bem o sabes. Diga glória a Jesus. Então, este homem Onesíforo, Paulo não esquecia o que ele fez. Diga glória a Jesus. Este foi um companheiro, este foi um ajudador. Louvado seja o nosso Deus. Repita comigo: o apóstolo nunca se esqueceu dos amigos. 2 Timóteo 4,19. Vamos ler? Saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Aqui ele menciona novamente Onesíforo e a Priscila e Áquila. Tem algumas traduções que trazem o nome de Prisca, mas o mais comum é chamar de Priscila. Diga glória a Jesus. Não esquecia dos amigos. Tem gente que acha que quanto mais espiritual uma pessoa vai ficando assim, mais afastada do mundo e das pessoas. Isso é coisa para Frei, meu filho. Fazem misericórdia. Isso é coisa para quem está no convento, de ficar longe do mundo. Quanto mais espiritual uma pessoa, mais próxima do corpo de Cristo ela está, mais próxima de Deus e dos irmãos. Não existe espiritualidade que se aliena das coisas. Não existe isso. Fala assim: não existe. Diga glória a Jesus. Religiosidade de fuga. A gente quer fugir, a gente vê muito disso na casa de operação. A pessoa quer fugir do mundo, se atocaia na casa de operação. Faz misericórdia.
O Senhor quer que nós vençamos o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus para sempre. Aleluia. Amém. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje, preste atenção. São as palavras do final do ministério do apóstolo. O que de mais importante ele está condensando aqui. Repita comigo: o apóstolo não perdeu a fé. Irmãos, tem crente que acha que está adquirindo experiência e está ficando mais espiritual, e na verdade ele está ficando incrédulo. Fazem misericórdia, porque ele teve algumas experiências negativas no passado, com experiências espirituais, então agora eu já não creio mais nada. Irmãos, isso é incredulidade. Paulo não perdeu a fé. 2 Timóteo 1,12: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito. Ele não esqueceu dos dons do Espírito Santo. 2 Timóteo 1,6: eu rogo que despertes o dom de Deus que há em ti. E ele escreveu em 2 Timóteo 4,8: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Diga glória a Jesus. Quer dizer, a pessoa vai crendo cada vez mais. Irmãos, não é porque existe milagre falso por aí que eu vou deixar de acreditar no verdadeiro. Não é porque existe profecia falsa que eu não vou mais acreditar em profecia, nem na verdadeira. Nunca. Diga glória a Jesus. O Senhor continua operando. Deus é fiel, Deus é sempre presente. Fala para o outro assim: não perca a fé. Glória a Jesus. Irmãos, o apóstolo, no fim do ministério, ele falou para Timóteo, leia lá 2 Timóteo 2,1: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Diga glória a Jesus. Fortifica-te na graça. Ele estava querendo dizer com isso: não entre em nenhum tipo de legalismo, de jugo humano, não aceite de forma nenhuma, fique cada vez mais forte na graça. Gálatas 5:1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. 1 Coríntios 7: fostes comprados por bom preço, não vos façais, pois, servos dos homens. Fala assim: fique firme na graça. Diga glória a Jesus. Irmãos, imposições humanas, um meio, talvez meio dos seus amigos ou dos seus parentes, uma voz, muitas vezes são vozes que não se dizem, são vozes veladas. Que assim, para ser crente tem que ter assim, um estereótipo. E daí você fica eternamente constrangido até que um dia você se adapta àquele estereótipo assim para ser crente aos olhos dele. Faça-me o favor, farmas em misericórdia, fique firme na graça, seja crente hoje, do jeito que você é. 1 Coríntios 15:10: pela graça de Deus eu sou o que sou, mas a graça para comigo não foi vã, porque eu trabalhei mais do que todos os que foram antes de mim. Diga glória a Jesus. Fique firme na graça, não aceite estas imposições. Diga glória a Jesus. Irmão, já foi dito aqui um dia, o Senhor hoje me lembra para repetir. Tem gente que a si mesmo, perante seus próprios olhos, na sua mente, ele acha que pessoas realmente espirituais são pessoas de uma determinada forma. E ele não é desta forma, e ele não consegue ser, ele sabe que não vai ser nunca desse jeito. Ele sabe que ele é crente, mas aos seus próprios olhos ele não se acha grande coisa, porque ele não tem tal estereótipo. Então ele sempre fica assim, aquela fé periclitante, aquela fé fraquinha, e quando chega alguém com tal estereótipo, ele já assim fica naquele estado de subserviência, como que tudo que o fulano diz é verdadeiro. Sai dessa, meu filho. Fala assim: sai dessa. Você tem que ser crente hoje. Diga glória a Jesus. E Jesus não está interessado nessas bobagens. O Senhor quer a tua integridade, todo espírito, alma e corpo, servindo ao Senhor irrepreensivelmente. Diga glória a Jesus.
sem imposições humanas. Fortifique-se na graça. Fala para nós assim, na graça. O Senhor quer que você seja plenamente crente hoje. Isso pode se tornar até bloqueio para a pessoa não receber dons do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. E o apóstolo falou isso aos Gálatas. Eles não falam isso porque eles querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Quer dizer, você fica sempre mal, e o outro, quando chega perto de você, você já fica assim naquele estado assim de passividade, e o outro se engrandece, fica se achando o máximo. Fala assim, misericórdia. Além do que isso é soberba. Diga glória a Jesus. Fortifique-se na graça. Fala para o outro assim, na graça. Diga glória a Jesus. Irmãos, na minha vida eu demorei muito tempo para me libertar do legalismo, e não faz muito tempo que eu me sinto liberto de muita coisa, e pode ser que mais para frente eu descubra que hoje eu ainda estava preso em alguma coisa. Diga glória a Jesus. Desses parâmetros que nos pressionam do meio de coisas assim que, tem que ser assim, tem que ser assim, e não são coisas que a palavra de Deus diz, são coisas que os homens dizem. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluias. Diga glória a Deus. Irmãos, outro preconceito, por isso que Paulo estava dizendo para Timóteo, fortifique-se na graça. Sabe que a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,12, diga glória a Jesus. A graça é, Deus opera em todos. A graça é o cumprimento da profecia de Joel 2,28, derramarei do Espírito Santo sobre toda a carne. Diga glória a Jesus. Irmãos, outros preconceitos dos quais nós temos que nos libertar. Acontece isso muito com o crente novo. Ele não consegue discernir por si mesmo a vontade de Deus, vai muito na conversa dos outros, vai muito em profecia e revelação. Você vai quebrar a tua cara. Fala assim, você vai quebrar a tua cara, até se aprender. Diga glória a Jesus. Pastor, você também é almoçando? Não, meu filho, eu já quebrei a minha várias vezes. Diga glória a Jesus, até aprender a se ligar diretamente no Senhor. Irmãos, tem gente aqui que está quase viciado já em profecia. Vai ter que abrir casa de recuperação para viciado em profecia. Mas em misericórdia, ele não vai cortar o cabelo se não for por profecia. Faz favor. Diga glória a Jesus. Fortifique-se na graça. O Senhor quer falar contigo. Mas sabe o que é fortificar-se na graça? Nós elegemos aos nossos próprios olhos as pessoas espirituais. O espiritual é o fulano, o espiritual é o Beltrano. Eu sou tão pequenininho, mas tão pequenininho. Sai dessa, meu filho. Fala assim, sai dessa. Você, pequenininho ou grande, você tem que ouvir a voz de Deus de qualquer jeito. Você é pequenininho, mas você tem ouvido, viu? E a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. Na salva de palmas de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Agradecido seja o Senhor. Fortifica-te na graça. Irmãos, o Senhor está falando hoje. Jesus está aqui. Louvado seja Deus. Aleluias. Irmãos, o apóstolo mandou Timóteo lembrar que Deus não deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. 2 Timóteo 1,7. Paulo diz para Timóteo guardar o modelo das sãs palavras. 2 Timóteo 1,13. E em 2 Timóteo 3,10 ele disse, tu porém tens seguido a minha intenção, modo de viver, doutrina, paciência, perseguições e aflições, tudo que sofri, quantas perseguições tive, de todas o Senhor me livrou, e todos os que querem piamente viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Diga glória a Jesus.
Irmãos, aqui, irmãos, é muito importante este tópico. Você não pode esquecer nunca disto. Diga glória a Jesus. Irmãos, se está escrito aqui neste último livro do apóstolo, é porque é muito importante. Conserva o modelo. 2 Timóteo 1,13. E irmãos, em 2 Timóteo 4, abra lá. Conjuro-te diante do Senhor, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida, no seu reino, que pregues a palavra, que instes a tempo, a fora de tempo, que redarguas, que repreendas com toda a modéstia e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina, antes terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências. Mas tu, se sóbrio em tudo, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Diga glória a Jesus. Todos olhando aqui. Irmãos, o apóstolo estava no final da vida. Ele trabalhou a vida inteira pelo Evangelho. Ele não estava assim com frutos visíveis da sua obra. Como já vimos os textos, ele foi abandonado pessoalmente pelos crentes. Os crentes se esqueceram dele. As igrejas estavam meio desviadas, meio apostatadas da fé. Os gálatas já estavam legalistas. A igreja de Éfeso já estava esfriando, porque Jesus depois mandou a carta à igreja: deixaste o teu primeiro amor. As cartas de Jesus às igrejas da Ásia não são elogiosas. Então o apóstolo trabalhou a vida inteira e o fruto visível daquilo, no momento, não era muito virtuoso. Mas, irmãos, permanece até hoje. Diga glória a Jesus. Hoje estamos aqui lendo o que o Espírito Santo falou com aquele homem na cadeia há quase 2000 anos atrás. Então, irmãos, permanece para sempre. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Dê uma salva de palmas a Jesus. Nina barrada conta lá da Suda Hariás, Sila barrada conta lá da Suda Hariás conta Rita Hariás, recanta lá da Hariastei. Irmãos, o que Paulo está falando para Timóteo, mas isso é muito importante. Não se esqueça, não se esqueça. Fala assim, não se esqueça. E fique aqui para você me entender. O que Paulo está falando para Timóteo? Guarda o modelo das sãs palavras. Em 2 Timóteo 4, expressamente: pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas com toda longanimidade e doutrina. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor tem que ser pregada sempre. Irmãos, a igreja está aqui edificada pela palavra de Deus. A igreja vive pela palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, mas os crentes rapidamente se desviam disso. Irmãos, o homem sempre inventa modismo. Irmãos, tem igreja que tem mais cantoria do que pregação da palavra. O louvor é 2 horas, a pregação é 10 minutos e bem xoxinha. Fazem misericórdia. Irmãos, e outra coisa, tem igreja que já substituiu tudo por coreografia, por teatro. Não está escrito em lugar nenhum que é para ensinar a palavra, está escrito que é para pregar a palavra. Diga glória a Jesus. Irmãos, agora a última moda que tem é a coreografia. Coreografia para lá, coreografia para cá. Isso não é escrito em lugar nenhum para fazer. Tá. Pregues a palavra. Irmãos, o que transforma uma pessoa na coreografia é a palavra de Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, o Senhor, diga glória a Jesus. Sabe o que acontece, irmãos? Pregar semanalmente para o mesmo auditório, as pessoas vão cansando. As pessoas querem novidade. Então, estou sempre assim, pregando a palavra, pregando a palavra. Ai, mas é só isso. Só? Pergunta assim, só? Só? O nosso Deus, por essa palavra, fez o mundo. E você diz só? Diga glória a Jesus. Irmãos, pregues a palavra tem que ser pregada sempre. Não se pode deixar de falar dessa palavra nunca. A palavra tem que ser anunciada, tem que ser pregação bíblica, tem que ser pregação a tempo e a fora de tempo, sempre.
é em apresentação de criança, é em velório, é em aniversário, é em festa de 15 anos, é em culto de bebê. Sempre deve-se pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Diga glória a Jesus. Mas isso aqui é muito importante. E outra, as sãs palavras, irmãos, inventam novidade de tudo que a gente tem. Gente que o dom de fazer um versículo dizer o que ele não está dizendo nem de perto. Diga glória a Jesus. O que está escrito em 2 Pedro 3, aqui em doutos e inconstantes que torcem as escrituras. Diga glória a Jesus. Repita comigo: a palavra tem que ser pregada sempre. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, às vezes tem pessoas que fazem comentários comigo, assim, com uma crítica velada, o fato de eu sempre pregar aqui nos cultos. Só um comentáriozinho, meu amado. O pastor da igreja em Éfeso era Timóteo. Paulo escreveu para quem pregar na igreja? Para o Timóteo. Pregues a palavra a tempo e a fora de tempo. Falou para ele. Não disse que era para arranjar outros pregadores, disse para ele pregar. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes, eu acho tão engraçado. Reclamam do pastor pregar. Engraçado, né? É a mesma coisa que reclamar do padeiro fazer pão, ou reclamar do relojeiro consertar relógio, ou do sapateiro fazer sapato. Mas em misericórdia, devia reclamar do pastor não pregar. Agora pregar, diga glória a Jesus. Não é esquisito isso? Diga glória a Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada incansavelmente. Fala assim, incansavelmente. E tem outro pormenor, meu filho. A palavra de Deus tem que ser ouvida incansavelmente. Tem gente que tem comichão nos ouvidos. Faz misericórdia. Sabe o que é comichão nos ouvidos? Quer ouvir novidade. Irmãos, aparece de tudo que é jeito. É G12, como tem inflação, daqui a uns dias vai ser G15, G18. Faz misericórdia. É quebra de maldição, é cura interior, cada vez é batalha espiritual, cada vez é uma novidade. Fique com a palavra de Deus para sempre. Diga glória a Jesus. Fala assim, fique firme na palavra. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Essa palavra é para mim e para você. Eu não posso me cansar de falar e você não pode se cansar de ouvir. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quer ver outra coisa? 2 Timóteo 2:23. Jesus está aqui. 2 Timóteo 2:23. Vamos ler juntos? Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. Diga glória a Deus. O que significa isso? Prega a palavra de Deus e não invente novidade. Diga glória a Jesus. Gente que fica querendo achar texto bíblico que fala sobre disco voador, sobre os dinossauros. Mas por favor, só não quer achar texto que fala sobre arrependimento, sobre abandono de pecado, isso não, né? Fazem misericórdia. Tem gente que quer procurar na Bíblia se tem vida em Marte. Fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Rejeita as questões loucas, deixe isto de lado, cuide da tua salvação. Fala assim, cuide da tua salvação. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem me falado muito que o Senhor quer o nosso crescimento. Irmãos, o Senhor tem me falado muito que tem muitos crentes novos aqui nessa igreja que não tem costume de ler Bíblia. Fazem misericórdia. Quando recebem revelação é cheio de arrepio, mas Bíblia não lê nem pagando. Fazem misericórdia. Tem que ler a palavra de Deus. Fala assim, tem que ler a palavra de Deus. Diga glória a Jesus.
Irmão, 2 Timóteo 2:26, muito importante, leia comigo. Ou melhor, 25, 2 Timóteo 2:25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E o anterior, o 24, ao servo do Senhor não convém contender. Diga glória a Jesus. Irmãos, esse negócio de contender é muito coisa de crente novo. Crente novo é assim, bate palma no portão da casa dele, ele vai olhar, é testemunho de Jeová. Ele se enche de razão, vai lá e blá, 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 blá. Fica 3 horas discutindo. Sabe o que você vai ganhar com isso? Nada! Fala assim, nada! E olha lá se você ainda não for levado, né? Vai querer converter alguém e sai convertido. Fazer misericórdia. Ao servo de Deus não convém contender. Diga glória a Jesus. Se no teu serviço ficam te provocando pela palavra de Deus, feche a boca. Diga glória a Jesus. Não contenda por causa disso. Dá para dizer o que o pai de Gideão falou? Se Baal é Deus, que se defenda a si mesmo. Se estão afrontando a palavra de Deus, não é você. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, terminando a palavra, o apóstolo falou para Timóteo procurar companheiros idôneos. 2 Timóteo 2:2. Procura homens idôneos, fiéis, para também ensinarem a outros. Quer dizer, é para se afastar das más companhias, mas procurar as boas companhias. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, diz o Salmo 101. Diga glória a Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo continuava amando a vinda de Jesus. 2 Timóteo 4:8, só me resta a coroa da justiça, a qual o Senhor dará não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Não é porque ele estava já idoso na prisão, que ele esqueceu disso, não, ele continuava amando. Ora, vem Senhor Jesus. Irmãos, ele no fim da vida, ele teve tanta adversidade, mas sabe o que ele disse? Ele disse que este combate é bom. Fala assim, este combate é bom. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Diga glória a Jesus. Ser crente é bom. Ele olhou para trás, ele não se arrependeu de nada do que ele fez para Jesus. Diga glória a Deus. Ele disse que o combate é bom. Para encerrar, irmãos, 2 Timóteo 4:22, as últimas palavras do apóstolo Paulo na Bíblia. Aqui ele se despede, e daqui depois disso ele foi para a glória. Presume-se que alguns dias depois disso ele foi para a glória. Ele foi realmente executado pelo imperador, e presume-se que foi o imperador Nero. Vamos ler juntos? O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Ele morreu falando da graça de Jesus. A graça de Jesus é maravilhosa. Jesus salva. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Labarrade canta, lavassuda hariás, labarrade conta, labarrariastei, recansando labarrariás. Irmãos, a graça de Jesus é maravilhosa. O Senhor nos aceita, o Senhor nos enche do Espírito Santo, o Senhor nos transforma, o Senhor nos conduz, o Senhor nos dá vitória e o Senhor nos salva para sempre. Louvado seja o Senhor. Labarrade canta, labarrariás, Labarrade canta, labarrariastei, glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Se da labarrade conta, riparrariás, glória a Jesus Cristo. Na labarrade canta, labarrariás, diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Feche os teus olhos. Aleluia, Jesus está aqui. Glória a Deus. Aleluias. A graça seja convosco. Aleluias.
maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Pois alivia minha alma, vive em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é de Jesus, alto aclamamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus é fé e glória lhe dai. O nome de Jesus é fé e glória lhe dai. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Decanta na barra